Bom dia, graça e paz, tudo bem? Hoje é sexta-feira, meu nome é Thalita Martins e eu vou trazer hoje o final do capítulo 20. Hoje a gente finaliza ele, semana que vem já vamos ler o último capítulo então desse livro. O livro é Esposa e Mãe, os segredos de uma mulher feliz e satisfeita no casamento e no lar. Amém? E aqui ainda, para finalizar, ela continua falando sobre disciplina. E aí, em vários âmbitos, né, direções e tudo mais, mas especificamente nesse capítulo ela vem falando sobre criação de filhos, sobre a questão de disciplinar mesmo, de sermos intencionais com relação a isso. Amém? Então, o título de hoje é As Crianças Também Têm Direitos no Lar. Não permita que os seus filhos invadam o território um dos outros. Cada um deve ter o privilégio de ser uma identidade separada, um indivíduo. Os pais muitas vezes permitem que os mais velhos mandem nos mais novos. Isso acontece independente da nossa vontade. Mas se você não tomar esse cuidado, vai perceber logo que o mais velho é sempre o que vai fazer o papel de mãe no lar. O que você precisa fazer é lembrar a ela que você é a mãe no lar e você é a pessoa que precisa assumir a grande responsabilidade dentro de casa. Não deixe que ela sinta que está fazendo algo terrivelmente errado, mas ajude ela a compreender que não está ainda preparada para assumir a responsabilidade dos irmãos mais moços. Mostre então a ela que você está disposta a assumir a sua responsabilidade. Pode ser que ela tenha começado a dar ordens aos outros porque você não tem executado muito bem a sua parte. Lembre-se de que a vida dos filhos, os limites e restrições devem ser obedecidos. Muitas vezes os nossos filhos necessitam de ajuda em uma determinada situação. Nós frequentemente punimos os filhos quando deveríamos ajudá-los. Não compreendemos que eles não têm capacidade de resolver sozinhos algumas situações em que eles se encontram e precisam da ajuda de um adulto. Precisamos, porém, tomar cuidado a fim de não intervir em problemas que estão sendo usados em sua vida como processo de ensino. Observe a situação e veja se está completamente fora de controle antes de interferir. Algumas vezes, precisamos tirá-los dessa situação. Então, diga apenas: venha, vamos entrar um pouco. É claro que você deve logo pensar em algo que ele possa fazer dentro de casa. Algumas vezes, seus filhos parecem mais velhos do que realmente são. É triste ver uma criança de 2 anos num corpo de 4. Sabe por quê? Porque nos inclinamos a esperar que essa criança haja como se tivesse 4 anos. Mas ela não tem 4. Tem só 2 anos e não pode resolver uma situação sozinho. Ela pode ser bastante grande para brincar com as crianças de 4 anos, mas não tem suficientemente maturidade para enfrentar as situações que surgem nas brincadeiras dos mais velhos. Quando você vê a frustração e a perda de controle na vida dessa pobrezinha de 2 anos, que está tentando agir como se tivesse 4, tome simplesmente-a pelo colo, remova dessa situação por algum tempo. Você está ajudando a criança ao fazer isso. E aqui ela cita 4 anos, mas nós podemos trazer para a nossa realidade, né? Cada criança, adolescente, jovem, precisa viver adequadamente dentro do que é para ela naquele momento, né? Amadurecer de acordo com a idade. A gente não pode querer que a criança, permaneça criança e não desenvolva, mas também não podemos querer que ela amadureça rápido, com que ela entre em contato ou viva coisas que não estão adequadas para a idade dela, porque ela vai pular uma etapa da vida e nós precisamos viver cada fase.
Continuando, observe se um problema físico impede essa obediência. Seus filhos podem precisar de ajuda física. Algumas vezes esperamos que façam coisas que estão acima da sua capacidade física. Lembre-se do exemplo que dei. Uma criança de 2 a 3 anos não pode receber somente instruções verbais. Esvazie o cesto de lixo. Ela não saberá exatamente o que ela deve fazer com isso. Portanto, quando ela tiver idade suficiente para esvaziar o seu próprio cesto de lixo, vá com ela e mostre como se faz. Veja, é assim. Levamos o cesto para o quintal e esvaziamos ou despejamos numa lata maior dentro de casa. A minha filha me contou que o seu filhinho de 5 anos tinha como obrigação esvaziar o cesto da cozinha todas as noites. Ela foi à garagem certo dia, a lata grande estava cheia até a boca, com uma porção de lixo em volta. Seu primeiro impulso foi pensar que o filho tinha desobedecido, deixando o lixo do lado de fora. Mas então ela percebeu que o menino não tinha capacidade para achar a solução sozinho. Como ele poderia colocar o lixo dentro da lata se ela estava cheia? Sugeri então a ele que pusesse uma lata de lixo vazia ao lado da primeira. É tão simples, mas às vezes a gente não percebe e age injustamente. Frequentemente insistimos para que os filhos façam coisas que estão além das suas forças, no sentido físico. Precisamos estar sempre atentas quanto a isso. Não é porque uma criança faz 6, 7 ou 8 anos que ela fica de repente sabendo tudo o que achamos que deve saber. Precisamos continuar observando e não insistir para que faça algo além da sua capacidade. Certa mãe me contou que achava que a sua filha, ao começar a frequentar o jardim da infância, tinha idade suficiente para arrumar a cama ou pelo menos puxar os lençóis. E eu concordei. Ela não poderá fazer um trabalho 100%, mas pelo menos vai começar a aprender. Ela, porém, me contou que a coisa mais difícil que já fez na vida foi obrigar a filha a arrumar a cama. Então, de repente, ela percebeu que a menina era a mais baixinha de todas. Apesar de estar no jardim da infância, ela não tinha a mesma altura que a irmã mais velha e os irmãos tinham, na mesma idade. Então, ela resolveu pôr o assunto de lado até que a menina tivesse a altura necessária para executar a tarefa. Parece muito simples, não é? E você pode dizer, por que ela não viu isso antes? Porque nós, mães, estamos em meio a uma floresta e muitas vezes não podemos ver as nossas árvores. Não percebemos as coisas que deixamos de fazer em nossa família. Ela precisa da nossa ajuda. E aqui termina. E no final, aplicação pessoal, 2 perguntas ou 2 sugestões. Procure deixar bem claro, procure deixar bem claro na mente dos seus filhos o que eles podem e o que não podem fazer. Estabeleça limites, certifique-se de que eles os compreenderam. 2, dê tarefas aos seus filhos, de acordo com a idade de cada um. Por exemplo, levar o lixo para fora, varrer, lavar a louça, arrumar a cama, regar plantas, tirar o pó, pôr a mesa, etc. Faça-os sentir que você realmente precisa deles. E aqui termina o capítulo 20. Espero que seja bênção para você. Deus abençoe sua vida, seu dia e o seu final de semana seja incrível.